Fala DevPro, Renzo Nutitelli aqui na área e hoje eu vou te ensinar a utilizar o terminal do Linux dentro do seu VS Code. E além disso, para você que usa WSL2 lá dentro do Windows, eu vou te mostrar um erro que muitos novatos cometem e como é que você vai evitar esse erro. Então, bora para a vinheta! E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa. Cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord, você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, antes de começar a aula, eu quero te avisar que eu vou partir do pressuposto que você já instalou o VS Code e já sabe o básico de edição de código com ele. Se não é o seu caso, eu já gravei uma aula sobre isso e eu tô deixando o link para essa aula aqui na descrição do vídeo. Volta lá, instala o VS Code, aprende um pouquinho para você entender o que eu vou fazer aqui. Bom, já no início dessa aula eu quero te mostrar o erro que os novatos cometem. Então, bora aqui para a tela. E aí o que acontece? Quando você instala o VS Code, é possível você acessar os arquivos do WSL2 através do Windows Explorer. Veja aqui, ó, eu vou navegar para baixo, veja que o Ubuntu 20.04 aparece aqui e lá dentro de Home, justamente no meu usuário Renzo, está lá a minha pasta do projeto Enzo Pascal que a gente criou na aula anterior aqui dessa playlist de DevTools. E aí o que acontece? Muitas vezes eu já peguei alguns novatos fazendo o seguinte, clicando aqui com o botão direito depois de instalar um VS Code, se não estiver aparecendo esse menu aqui, vai estar em mostrar mais opções, mas você consegue abrir uma pasta com o VS Code. Eu vou fazer isso aqui é o que você não deve fazer. Se aparecer isso aqui de permitir o WSL host, etc., dê um allow, mas só de aparecer isso aqui já está mostrando que não é o caminho bacana de seguir. Mas tudo bem, eu vou permitir aqui o acesso e veja só o que acontece. Ele, em princípio, abre bacaninha aqui o VS Code. Normalmente o seu vai abrir assim, sem nada, inclusive, tá? E aí ele abre bacaninha, os seus arquivos estão aqui e, em princípio, você conseguiria trabalhar. Só que qual é o problema? Ele está abrindo o VS Code dentro do Windows. E aí começam os problemas. Por quê? Para você poder utilizar o terminal do VS Code, uma das coisas que eu vou te ensinar, você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui em View e aí vai vir aqui embaixo em Terminal. Bom, então quando você abre, veja que acontecem aqui já algumas coisas estranhas. Por exemplo, ele está falando aqui que a gente tem o WSL instalado, inclusive está falando de instalar uma extensão. E olha só, um problema que está aqui quando eu aciono aqui o terminal, coisa que a gente vai fazer direito aqui durante a aula, é que ele ligou esse terminal, mas ele está aqui, olha, utilizando o PowerShell, que é a linha de comando padrão do Windows, e a gente não quer isso, a gente quer utilizar a linha de comando padrão do WSL. Além disso, se você começar a trabalhar e editar os seus arquivos aqui do Windows, criar arquivos, editar, qual é o problema? O problema é que a codificação de arquivos do Windows é diferente da codificação de arquivos no Linux. E qual vai ser o problema? Se você estiver trabalhando em equipe e mandar esses arquivos com a codificação do Windows, vai dar problema no computador de todo mundo e quando você baixar o arquivo dos outros que estão no Linux, vai dar problema no seu computador. Ou seja, não acesse a sua pasta de projetos do WSL dessa maneira que eu fiz agora aqui.
Então, para corrigir esse problema aqui no WSL, eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar a extensão que ele está recomendando aqui, mas eu vou até te mostrar a instalar a extensão aqui por dentro do próprio VS Code, procurando por extensões que adicionam funcionalidades aqui no nosso editor. No caso aqui, ele já até está me dando como recomendação, ó, WSL, uma extensão da Microsoft, mas se ele não me desse, você poderia pesquisar aqui, olha, por WSL, e você vai instalar essa oficial que está aqui, olha, da Microsoft com esse selinho que está aqui. Então eu vou instalar essa extensão que vai me permitir trabalhar direito com o VS Code dentro do meu WSL2. Então, a partir de agora que ele instalou, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sair aqui do meu projeto, eu vou tirar aqui, ó, vou fechar completamente, e aí eu vou vir aqui para o meu terminal do WSL2. E a partir de agora, esse comando que eu vou te mostrar aqui serve para você inicializar o VS Code, tanto aqui do WSL2, mas também do Mac e do Linux, tá? E prefira essa maneira aqui de inicializar o seu projeto para você não ter nenhum problema. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tô aqui na minha home, a raiz do meu projeto tá aqui, que é o Enzo Pascal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o comando code, que é do VS Code, e vou executar aqui na pasta Enzo Pascal. Veja só o que vai acontecer. Ele agora, olha só, tá abrindo aqui, olha, abrindo Remote. Ele até já saiu aqui da tela, né, porque ele já abriu. E aí ele tá aqui falando, olha, eu tô utilizando a extensão do WSL no Ubuntu 20.04. Aqui ele só tá perguntando se ele pode confiar nos arquivos desse projeto. Como o projeto é meu, eu posso confiar. Se não for seu, toma cuidado, porque você pode executar alguma coisa que não deveria ir no seu computador. Eu vou sempre confiar aqui nos autores dessa pasta aqui de Renzo, porque eu vou trabalhar com VS Code aqui sempre. Vou dar um OK e veja só, vou lá em cima de novo, View, venho aqui no terminal e olha só como ele abriu aqui diferente. Ele abriu no terminal do Bash, no terminal do Linux. Então, sempre prefira começar através do terminal, principalmente trabalhando dentro do WSL, dentro do Windows, para você não ter problema. A partir de agora, o que você editar aqui vai estar no formatinho do Linux e você não vai ter mais problema nenhum nos seus projetos. Bom, para finalizar, eu queria te mostrar que esse daqui é um terminal que a gente vem utilizando, igualzinho de tela preta que eu vim utilizando aqui do WSL, esse daqui vai ser igualzinho o terminal do seu sistema operacional, seja Mac, Linux ou aqui no WSL, onde você pode rodar os comandos básicos do Linux que a gente já vem aprendendo aqui nessa trilha de conhecimento. Então, se eu rodar lá o ls, olha lá, eu tenho justamente acesso aos meus arquivos e eu vou poder rodar todos os meus comandos, se eu quiser, daqui de dentro do próprio VS Code. Então, a vantagem é que dentro do VS Code eu vou conseguir tanto fazer a edição de arquivos, quanto também rodar os comandos necessários do meu terminal, sem precisar ficar trocando de janela. Por isso que isso costuma se chamar de uma IDE, ou seja, do inglês vem de Integrated Development Environment, traduzindo, ambiente de desenvolvimento integrado, porque ele integra várias ferramentas necessárias para você desenvolver software no seu dia a dia. Bom, vamos voltar aqui então para o resumo dessa aula. Nessa aula, você aprendeu a executar o VS Code utilizando o comando code, seguido do endereço da pasta do seu projeto. Você viu a maneira errada de inicializar o VS Code se estiver trabalhando no Windows com WSL2. Nunca vá lá na pastinha do WSL através do Explorer. Prefira sempre utilizar o terminal de comando do seu WSL2. Por fim, você aprendeu como inicializar o terminal do seu sistema operacional por dentro do VS Code, para você não ter que ficar trocando de tela em tela. Então, a partir desse momento, a gente vai utilizar o VS Code como base para seguir durante as aulas base aqui que a gente está fazendo durante essa trilha de conhecimento do DevTools. Grande abraço, DevPro, te vejo na próxima aula.